Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 15 de agosto, celebra a Igreja a vida desse grande santo. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo, que, terminado o curso da sua vida terrena, foi elevado em corpo e alma à glória celeste. Esta verdade de fé recebida da tradição da Igreja foi solenemente definida pelo Papa Pio XII. Em Nicomédia, na Betínia, hoje Smith, na Turquia, os santos Estratão, Filipe e Eutiquiano, mártires. Data da morte incerto. Em Milão, na Ligúria, hoje na Lombardia, região da Itália, São Simpliciano, bispo, que Santo Ambrósio designou como seu sucessor e Santo Agostinho celebrou com grandes elogios. Morte no ano 401. Comemoração de Santo Alípio, bispo de Tagaste, na Numídia, atualmente na Argélia, que foi discípulo de Santo Agostinho, depois seu companheiro na conversão, colaborador no ministério pastoral, associado na luta contra os hereges, e finalmente, participante da mesma glória celeste. Morte no ano 430. Em Hildesheim, na Saxônia, região da Alemanha, Santo Alfredo, bispo, que construiu a igreja catedral e favoreceu a fundação de vários mosteiros. Morte no ano 874. Em Alba Régia, na Panônia, hoje Szesfehesvár, na Hungria, Santo Estevão, rei da Hungria, cuja memória se celebra amanhã. Morte no ano 1038. Em Cracóvia, na Polônia, São Jacinto, presbítero da Ordem dos Pregadores, que foi designado por São Domingos para propagar a ordem nesta nação e, com o beato Ceislau e Henrique Germânico, pregou o evangelho nos territórios da Boêmia e da Silésia. Morte no ano 1257. Em Savigliano, no Piemonte, região da Itália, o beato Aimão Taparelli, presbítero da Ordem dos Pregadores, incansável defensor da verdade. Morte no ano 1495. Em Palanza, próximo de Novara, também na Itália, a beata Juliana de Busto Arcísio, virgem da Ordem de Santo Agostinho,
insigne pela sua invencível fortaleza de ânimo, admirável paciência e assídua contemplação das realidades celestes. Morte no ano 1501. Em Roma, Santo Stanislau Kostka, natural da Polônia, que, movido pelo desejo de entrar na companhia de Jesus, fugiu da casa paterna e empreendeu a caminhada a pé para Roma, onde, admitido no noviciado por São Francisco de Borja, viveu pouco tempo, realizando serviços humildes, e morreu com auréola de santidade. Morte no ano 1568. Na cidade de Vendo, próximo de Buzira, na atual República Democrática do Congo, o beato Isidoro Bacanja, mártir, que, iniciado na fé cristã ainda jovem, a cultivou com diligência e dela deu valoroso testemunho no seu trabalho. Por isso, em ódio à religião cristã, foi atormentado com contínuas flagelações pelo diretor da companhia colonial onde trabalhava e, poucos meses depois, perdoando ao seu perseguidor, entregou o espírito a Deus. Morte no ano 1909. Em Chalchihuites, na região de Durango, no México, os santos mártires Luís Batista Sáenz, presbítero, Manuel Morales, pai de família, Salvador Lara Puente e David Roldan Lara, que, na perseguição mexicana, foram mortos em ódio ao nome cristão. Morte no ano 1926. Em Barbastro, próximo de Huesca, no território de Aragão, na Espanha, os beatos Luís Masferrer Vila, presbítero, e 19 companheiros mártires, religiosos da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, que, durante a violenta perseguição contra a Igreja, puseram nas mãos de Cristo a sua vida e foram juntar-se, na glória do Senhor, aos seus irmãos da ordem assassinados no dia anterior e no mesmo lugar. São estes os seus nomes: José Maria Blasco Juan, Afonso Sorribes Teixidó, acólitos: José Maria Badia Mateu, José Figueiro Beltrán, Eduardo Ripoll Diego, Francisco Maria Roura Farró, Agostinho Viela Escúrdia, leitores: José Maria Amorós Hernandes, João Baixeiras Berenguer, Rafael Briega Morales, Luiz Scaleb Nefa, Raimundo Ila Salvia, Luiz Ladó Teixidó, Miguel Mazip Gonzalez, Faustino Pérez Garcia, Sebastião Riera Coromina, José Maria Ros Florença, Francisco Casta Messeguer e Manuel Martínez. Jaralta, religiosos. Morte no ano 1936. Em Almazora, localidade próxima de Castellón, no litoral da Espanha, o beato José Maria Peris Polo, presbítero da Sociedade dos Sacerdotes Operários Diocesanos e mártir, que, na mesma perseguição, morto no cemitério, alcançou a palma do martírio. Morte no ano 1936. Em Madrid, também na Espanha, a beata Maria do Sacrário de São Luís Gonzaga, Teovira Moragas Cantareiro, Virgem da Ordem das Carmelitas Descalças e mártir na mesma perseguição. Morte no ano 1936. Também em Madrid, o beato Domingos Maria de Alboraia, Agostinho Hurtado Soler, presbítero da Congregação dos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores, que, na mesma perseguição, por dar testemunho de Cristo, recebeu a coroa do martírio. Morte no ano 1936. Em Motril, localidade próxima de Granada, no litoral da Espanha, o beato Vicente Soler, presbítero da Ordem dos Agostinhos Recoletos e mártir, que, na mesma perseguição, com 18 companheiros de cativeiro por ele piedosamente preparados para a morte, foi condenado à pena capital e, fuzilado junto aos muros do cemitério, alcançou a glória do triunfo em Cristo. Morte no ano 1936. Em Palma de Gandia, localidade da região de Valência, também na Espanha, o beato Carmelo Sastre Sastre, presbítero e mártir, que, na mesma perseguição, seguindo os passos de Cristo, com o auxílio da graça alcançou o reino da vida eterna. Morte no ano 1936. Em Tárrega, povoação próxima de Barcelona, também na Espanha, o beato Jaime Bonete Nadal, presbítero da Sociedade Salesiana e mártir, que, na mesma perseguição, como fiel discípulo, mereceu a salvação no sangue de Cristo. Morte no 1936. Em Madrid, também na Espanha, o beato José Santoja Pinsach, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que na mesma perseguição religiosa entregou a sua alma a Deus.
Morte no ano 1936. Em Málaga, também na Espanha, os beatos mártires Manuel Formigo Giraldes, presbítero da Ordem de Santo Agostinho, e Francisco Migues Fernandes, presbítero da Sociedade Salesiana, que, durante a mesma perseguição, alcançaram a palma da vitória no combate pela fé. Morte no ano 1936. Em Caldas de Oviedo, nas Astúrias, também na Espanha, o beato Severiano Montes Fernandes, presbítero da Ordem de Santo Agostinho e mártir, que, condenado na mesma perseguição religiosa, enfrentou a morte por Cristo com ânimo sereno e grande fortaleza. Morte no ano 1936. Em Pádua, na Itália, o beato Cláudio Ricardo Granzotto, religioso da Ordem dos Frades Menores, que soube aliar o exercício da profissão religiosa com a arte da escultura e em poucos anos conseguiu a vida perfeita na imitação de Cristo. Morte no ano 1947. História de São Tarcísio. São Tarcísio é um menino santo. Tarcísio por volta do ano 260. Ele é o padroeiro dos coroinhas, acólitos e cerimoniários. Isso pelo fato de ele ter sido acólito, coroinha, aquela pessoa que ajuda o sacerdote nas missas e prestava seus serviços na Igreja de Roma. Perseguição. Durante a perseguição de Valeriano, imperador de Roma, 253-260, muitos cristãos foram presos e martirizados. Enquanto estavam na prisão esperando a morte, esses cristãos desejavam receber a Santa Eucaristia para se fortalecerem com o corpo de Cristo. Mas era muito difícil entrar nas cadeias com a Santa Comunhão. Um menino cheio de coragem. O Papa Sisto II queria, mas não podia levar a Eucaristia aos presos antes de serem mortos. Então, com apenas 12 anos de idade, Tarcísio se ofereceu para fazer este serviço. Ele dizia estar disposto a até mesmo dar a sua vida para que as hóstias sagradas não caíssem nas mãos dos pagãos. Mas o Papa, olhando para ele, disse: "És jovem ainda, Tarcísio, e não sabes desempenhar esta santa missão." Tarcísio retrucou: "Tanto melhor, porque de mim ninguém desconfiará, podendo de tal maneira me aproximar de nossos irmãos encarcerados. E também sei guardar as santas hóstias e nunca as entregarei aos pagãos." Diante de tal atitude o Papa não teve dúvida e entregou a ele uma caixa de prata com as hóstias. Perseguição. E Tarcísio foi cumprir sua missão. Caminhava firme pelas ruas, quando outros meninos o chamaram para brincar, pois faltava um para completar a brincadeira. Tarcísio se desculpou, dizendo estar com pressa. Um rapaz pegou-o pelo braço e quis forçá-lo. Tarcísio resistiu. Então, perceberam que ele segurava algo. Curiosos perguntaram o que era. Não atendendo às suas exigências, tentaram arrancar o segredo de suas mãos. Uma pessoa que passava pelo local, vendo a confusão, disse: "E ele leva o Deus dos cristãos." Então, os rapazes caíram sobre o pobre menino para lhe arrancar à força as santas hóstias. Força sobrenatural. Tarcísio segurava com tanta firmeza o tesouro, que força alguma conseguiu arrancá-lo. Porém, eles espancaram e maltrataram Tarcísio sem piedade. Exausto e quase morto, segurava as santas hóstias com força sobrenatural. Bateram nele e o apedrejaram. E, mesmo desmaiado, já quase morto, São Tarcísio não soltou o corpo de Cristo em suas mãos. De repente, então, surgiu um soldado romano, que também era um cristão disfarçado, mas já era tarde demais. Tarcísio já estava quase morto. Mas, aí, movido pela força de Deus, o menino soltou o corpo de Cristo, entregou a caixa de prata ao soldado e faleceu. Depois de morto, o soldado levou seu corpo para as catacumbas, onde Tarcísio foi sepultado. Veneração. Ainda é possível ver inscrições e restos arqueológicos sobre São Tarcísio nas famosas catacumbas de São Calixto. As inscrições comprovam a veneração a São Tarcísio. O Santo Papa Damaso I fez uma inscrição em seu túmulo, que diz: "Enquanto um criminoso grupo de fanáticos se atirava sobre Tarcísio que levava a Eucaristia,
o jovem preferiu perder a vida, antes que deixar aos raivosos o corpo de Cristo. Sua festa é celebrada no dia 15 de agosto. São Tarcísio, rogai por nós.